Vindas a todo mundo. A gente colocou para gravar porque tem um pessoal que não vai poder acompanhar conosco, mas vai ficar registrado, até por isso a gente está na plataforma Zoom e utilizando o Zoom lá da CVX Brasil. Eu sou o Guilherme, eu junto com o Tuca que está aí, Tati daqui a pouco entra e Mauro também. Enquanto coordenação regional Sul, ficamos muito felizes desse encontro aqui com todos vocês. E ele faz parte de uma proposta de agenda positiva sobre a nossa construção comunitária da Assembleia Regional da CVX Sul. Mas, como somos uma só comunidade, abrimos via Conselho Nacional para que todos pudessem estar conosco a nível de CVX Brasil. Então, também o meu agradecimento e com certeza como eu falo sempre, juntos somos mais, a coordenação nacional que está aí, aos coordenadores regionais que estão, ou aos membros de outras regionais aí que estão se juntando a gente. E daí, por último, o meu último agradecimento para começar é a Márcio, que topou o convite feito pelo nosso enviado Rafael Finati a fazer as negociações, e Márcio prontamente topou, e eu fico muito feliz porque são dois temas que são caros para nós enquanto regional, o CNLB, que ainda é um desafio para o Regional Sul se inserir na realidade do CNLB, e também a análise da realidade e sinais dos tempos, que tenho certeza que temos muito a aprender e colocar esses dois elementos aí no nosso horizonte de discernimento para a nossa Assembleia que se aproxima. Para começar, a gente pensou como vai ser o funcionamento do tempo, né? A gente vai fazer uma oração inicial, que Padre Abel conduzirá, depois uma fala do Márcio, de mais ou menos uns 20 a 30 minutos, e daí a gente abre para ressonância, as partilhas, perguntas, e no final alguns encaminhamentos já pensando na questão dos postulados e também algumas provocações que a gente pode fazer de ações concretas a partir disso, ok? A nossa ideia é até acabarmos até umas 9h15, seguindo essa rotina. A nossa secretária nacional Elma é a nossa gestora ali do Zoom, então com permissões, colaborações, e vai coordenar aí a parte das apresentações desse aplicativo que eu tenho dificuldade, e ela está nos auxiliando, mas fiquem à vontade ali para levantar a mão, perguntar com muita liberdade sempre, ok? E para começar, então, esqueci de apresentar o nosso quinto elemento, mas não menos importante da CERS, que é o Padre Abel como assistente eclesiástico. Entrou com tudo a partir de fevereiro agora. Padre Abel se juntou à nossa equipe e quando colocamos esse tema, falamos, não, é a cara de Padre Abel fazer a, a fala introdutória sobre esse tema, então fica aí a nosso também agradecimento a ele, enquanto assessor eclesiástico, mas também a toda a Companhia de Jesus, que sempre colabora conosco aqui na regional. Pode fazer a oração inicial, Padre Abel, fica à vontade. Então, boa noite a todas e todos os que já saudei e os que ainda não saudei também, né? Então, é uma alegria encontrar, reencontrar gente boa aí do Brasil inteiro, do Rio de Janeiro, né? Onde estive com muita alegria, e gente daqui, de outras partes também. Eu tenho aqui essa oração que eu vou propor para a gente e queria muito pedir a todos vocês também uma questão pessoal que eu estou vivendo um momento muito difícil, né, de saúde, de falta de saúde, na verdade, né, de enfermidade do meu pai e é lá em Goiânia, né, então é distância e tudo é uma situação bem complicada, né, uma situação de a gente não sabe 100% do diagnóstico, mas é algo grave, uma pessoa idosa, então é complicado. A gente sabe que tem, né, a força de Deus e tudo, mas mesmo assim a gente sofre com isso, né? Não tem como, estando distante, pior ainda, mas a vida tem que continuar e a fé em Deus segue, né, nos dando força e luz, não é? Então, para a oração, essa oração inicial que Guilherme
pediu, né, me pediu para propor para a gente. Eu, como acho que vocês todos estão vendo aí a tela, né? Acho que sim, né? Pa- Estão podendo ver a tela? E aqui o texto, então, é o texto do Evangelho de domingo passado, de Pentecostes desse domingo. Cheguei a pensar em pegar justamente o texto de hoje, poderia caber também, né? O texto do Evangelho de hoje, que é que sejamos sal e luz para o mundo. Até a primeira leitura de hoje, a primeira leitura do domingo também calharia muito bem, mas a gente, esse de hoje, então, que eu escolhi, que está aqui, que todos conhecem, todos, né, que participamos na missa de domingo, mas não custa a gente reler alguns pontos e terminamos orando juntos. Então, na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então eu coloquei de destaque, com a cor diferenciada, né? A menção à paz, o envio e a recepção do Espírito Santo, que é o que dá conteúdo ao nosso discernimento, né? Depois vem os elementos. E como sabemos, João, o evangelista João, situa a descida do Espírito Santo na tarde do dia de Pentecostes, de Páscoa mesmo, né? Jesus ressuscitado vai ao encontro dos apóstolos, oferece a paz e enche-os com o dom do Espírito Santo. Jesus sopra sobre eles, é o sopro de Deus, não só de Jesus ressuscitado, mas de Deus Pai também, que comunica esse único Espírito Santo que forma a Trindade Santa. A paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo. Aí os apóstolos ficaram cheios de alegria, né? Deixaram de ficar com medo e ficaram com alegria quando viram Jesus ressuscitado, não é? Depois do Pentecostes, né, a igreja é nos descrita como uma comunidade livre do medo, o medo que paralisa. Aí é dito, não é? Tinham um só coração e uma só alma, gozavam da simpatia de todo o povo. O mesmo Jesus que eles viram crucificado, mas que agora tem um corpo glorioso, capaz de entrar em casa com as portas fechadas, e não se tratava de um fantasma. Jesus mostrou os sinais da sua entrega total e amorosa, né? Os sinais da mão, o lado, a sua entrega na cruz. É necessário desfazer as dúvidas, arrancar o medo, e o medo aqui eu ponho em destaque porque realmente é algo que paralisa, e infundir a alegria da vitória sobre a morte. As chagas são então a memória permanente da paixão do Senhor. Então a igreja há de agradecer continuamente a Jesus, porque por suas chagas fomos curados, diz a carta de 1 Pedro. Então eu entendo, né, esse texto me chama muita atenção, esse texto que acabamos de ver, porque ele é o contrário, né? O que é descrito aqui é o contrário, a situação em que se encontravam os apóstolos, discípulos, um medo compreensível, porque era um momento né, que Jesus tinha, o líder tinha sido preso, morto e crucificado, então estavam com medo. É o contrário da igreja em saída que o Papa Francisco nos propõe. E como pensarmos uma CVX em saída? Né? Eu falo para nossos, né, tempo de novo, escolha
próximo ano, né, o novo provincial, eu sempre digo, como pensar uma companhia de Jesus em saída? Como pensar realmente aqui uma CVX que não esteja com as portas fechadas? Por medo de quê? Né? De que nós temos medo? Temos medo, às vezes, de muita coisa. Muita coisa. Não, certamente, se a gente fosse, né, dar a palavra, quantos medos nós podemos ter? São muitos. Mas é a paz, essa paz é, que é permeada de alegria e força, essa paz de Jesus é que nos faz abrir as portas, sair, não ficar fechado, não sei onde, a gente chama isso de zona de conforto. A gente precisa sair e ir às periferias existenciais, não só periferias físicas, né? Ir aos mais necessitados. De fato, o envio é o apostolado, discípulo do mestre, e sabemos, discípulo vai enviado, nós somos enviados, enquanto, não é, enquanto experimentando a espiritualidade naciana, a espiritualidade, os exercícios espirituais, todos sabem, não é uma coisa para focar em si mesmo, em si mesmamento, mas não, existe a saída, né? Ir ao encontro, ir, não é, às periferias existenciais, como eu já dizia, como o Papa Francisco lembra, né? Ele lembra em mais de um documento seu, a o bom samaritano, na Fratelli Tutti, por exemplo, né? Aquele que não fica com medo de salvar o homem caído, né? O homem acidentado, não fica com medo das regras, não fica com medo. Jesus dá-nos tantos exemplos. Ele se encontra com a mulher samaritana, ele se encontra com o leproso, ele vai à casa de Simão, ele vai à casa de Zaqueu. Jesus não tem medo, né? E nós temos medo, humanamente falando, a gente é compreensível que tenhamos medo, mas é também, entendo eu, vivência da nossa espiritualidade, não é? Indica a gente, com a graça dele, irmos vencendo, deixar que esse ressuscitado e o Espírito Santo trabalhem em nós, a fim de que, enquanto CVX, antes de sair, a gente tenha essa consciência, né? Um só coração e uma só alma. É o que falava também a segunda leitura de 1 Coríntios, de domingo passado, né? Muitos dons, unidade na diversidade. Então, convido a todos que rezemos juntos, quem quiser fazer em voz com microfone ou não, essa oração final, e assim concluo esse momento, né? Deus eterno e onipotente, que na manhã de Pentecostes enviastes o Espírito Santo sobre os apóstolos, tornai-nos como eles testemunhas do Evangelho para proclamarmos com alegria e com ousadia as vossas maravilhas. Por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Abel, obrigado pela oração. E já passamos para março, se quiser continuar introduzindo o tema e conversando conosco, depois a gente vai ter o nosso momento de partilha e a oração de Padre Abel pode fazer parte também dessa partilha na sequência. Tá certo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Rafael, pelo convite. Estão me ouvindo bem? Sim, Perfeito, sim. que aqui está dando uma oscilação de sinal. Acho que é o frio que chegou aqui em Araçatuba. Primeiro eu queria me apresentar, já vi muitos rostos bem queridos e conhecidos aqui, o que demonstra essa parceria de sempre do CNLB com a CVX. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio, hoje eu estou no serviço da Secretaria-Geral do CNLB, né? Mas minha caminhada eclesial começou desde pequeno, desde criança, como muitos de nós aqui, levado pelos pais na comunidade de fé. Daí eu entrei na Pastoral da Juventude, que foi a grande responsável por minha formação, digamos assim.
né? Sou filho da PJ. Depois da PJ, participei de várias instâncias da Pastoral da Juventude, paroquial, diocesana, assessoria regional e tudo mais. Depois eu fiquei um tempo na comunidade, sim, mas sem um compromisso nas estruturas eclesiais, até que veio um convite para o CNLB há 12 anos atrás, né? Foi quando eu voltei a ter uma experiência nas estruturas eclesiais, né, de coordenações um pouco mais amplas, né? E o CNLB contribuiu, veio complementar essa formação que eu tive na Pastoral da Juventude. Dito isso, eu moro aqui em Araçatuba, interior de São Paulo, né? Estou a uma horinha do Mato Grosso do Sul, até menos, né? E a 8 horas da cidade de São Paulo. Então, estou bem no interior mesmo, né? Sou servidor público da universidade, uma das 3 universidades públicas aqui de São Paulo, a Unesp. Trabalho bastante, costumo brincar que eu sou um servidor público daqueles que trabalham, e muito. Mas é só brincadeira, todo servidor público trabalha, espero. Bem, e nas horas vagas também, como eu não sou de ferro, nas horas vagas eu gosto de estar na natureza, vou acampar, vou subir montanha, vou procurar cachoeira e vou procurar praia para descansar um pouco, que é onde eu me encontro na natureza. Então, esse é o Márcio, né, que vai falar para vocês aqui um pouco sobre os sinais dos tempos. É bem uma partilha de algumas notas que eu achei interessantes para a gente discutir na noite de hoje, né? Não chega a ser uma análise de conjuntura, evidentemente, porque a proposta não é essa e nem teríamos tempos para isso, mas algumas notas interessantes para a gente entender um pouco onde estamos, né? E começa falando que quem entende muito o que está acontecendo não está entendendo nada, porque está acontecendo tantas coisas improváveis em tão pouco tempo, né, que nos situa dentro de uma mudança de paradigma, né? Nós estamos vivendo realmente uma mudança de tempos, né? E isso implica em algumas crises que impacta a sociedade brasileira nesse recorte aqui que a gente quer ter, né? Primeiro, uma crise ecológica, né? Tudo indica que nós somos contemporâneos de uma crise ecológica que não, a certo grau, não vai ser reversível. Nós já alcançamos um comprometimento do bioma, né, que possivelmente uma parte não é reversível, né? Evidentemente que outra parte é. Então, o que caberia da gente nesse momento, né, é voltar os nossos olhos para a questão da criação. A criação está ferida em dores de parto, a campanha da fraternidade trouxe um pouco essa leitura, né? Então, tudo indica que se a gente não agir necessariamente, o pouco que nos resta vai nos restar cada vez menos e num espaço de tempo cada vez menor. Então, somos contemporâneos de uma crise ecológica. Mas não só isso, também somos contemporâneos de uma crise civilizatória. Alguns dos valores que nós achávamos que eram para sempre, que eram a base da sociedade, a gente vem percebendo que não é, né? Mudança de valores, flexibilidade na questão e na defesa da vida, né? Algumas vidas valem mais do que outras, né? A gente percebe isso. Prova disso, a gente tem gente do Rio aí, né? Parece que as vidas negras da periferia e do morro valem menos do que as vidas brancas da Zona Sul. Então, a gente vai flexibilizando alguns valores que achávamos que eram fundamentais e que eram imutáveis, né? Também o dinheiro, que foi posto mais uma vez, né, como um Deus supremo, e isso também flexibiliza a questão da religião. Bem, uma crise econômica, que a gente não precisa discorrer muito sobre isso, porque a gente vive dentro da conjuntura nacional, mas que também a conjuntura nacional nessa questão econômica é um reflexo da conjuntura mundial, né? Essa crise econômica, onde se aumenta a disparidade entre ricos e pobres, né? Uma grande massa jogada à pobreza extrema e uma pequena parcela detentora de quase 40% a 50% do dinheiro mundial. E, por fim, uma crise religiosa, que se expressa em alguns números que eu quero trazer para vocês do censo de 2022. Vocês viram que essa semana
foi divulgado os números do censo 2022 da questão da religião, né? E traz alguns números que nós já esperávamos, mas outros que foram um pouco surpresa. A primeira delas é realmente a constatação de que o número de católicos no país ele vem diminuindo. É verdade que a curva de diminuição desacelerou um pouco, né? Alguns projetavam uma maioria evangélica já nesse censo, ela não ocorreu, né? Então, é verdade que a diminuição ela desacelerou, mas ela continua. Né? Em 2010, nós éramos 65,1% da população brasileira, houve uma diminuição de 8,3 pontos percentuais e hoje nós somos 56,7% de católicos da população brasileira. Algumas interpretações, alguns dados para se fazer a leitura, os números são recentes até, né? Acho que os teólogos, os sociólogos ainda estão elaborando uma resposta mais complexa, mas o Padre Aquino Júnior, um teólogo nordestino que eu gosto bastante, se vocês não conhecem, recomendo muito a leitura dos artigos dele, inclusive eu deixei com o Guilherme um artigo dele que fala sobre a Igreja Sinodal, que é interessante depois para uma leitura de aprofundamento, uma leitura individual. Mas o Aquino ele traz algumas possíveis interpretações. E ele cita dois estados para legitimar essas intuições dele. Primeiro, ele cita o Rio de Janeiro e compara com o Piauí, tá certo? E o Rio de Janeiro hoje nós temos uma porcentagem absoluta de 38,9% de católicos, enquanto o Piauí, que se destaca como o estado mais católico da federação, nós temos 77,4% de católicos. Por que essa diferença? Aí que vem a leitura do Aquino, as intuições do Padre Aquino Júnior. Primeiro, ele fala que uma possível interpretação é a presença da igreja nas periferias. Sabemos que a igreja no Nordeste ela está presente no homem do campo, né, na vida agrária, está presente nas grandes periferias dos conglomerados urbanos do Nordeste, enquanto, por exemplo, no Rio de Janeiro, as comunidades do morro, elas perderam força da presença da Igreja Católica. Então, estamos indo menos às periferias, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde o número de católicos, em outros estados, onde o número de católicos são menores. É um dado importante para a gente começar e que nos desafia, a nossa presença nas periferias. Depois ele cita ainda a valorização das devoções populares. Nós temos uma valorização muito forte das devoções populares, das experiências religiosas populares no Nordeste. Em Minas Gerais, por exemplo, que ainda tem um número de católico do Sudeste muito bom. Né? Então, há essa valorização das devoções populares. Né? A igreja reconhece na fé e na devoção do povo, né? e legitima essas fés, essas experiências e devoções populares. Enquanto em alguns estados que a gente tem um número menor, a gente parece que propõe coisas novas. E entendam o que eu vou dizer aqui, não é uma crítica, né? Longe de mim fazer crítica, mas enquanto, por exemplo, a gente valoriza as expressões populares no Nordeste, no Sudeste, onde o catolicismo é menor, a gente parece que tenta trazer e emplacar coisas novas. Cerco de Jericó, novena de madrugada e alguma coisa assim, tá certo? Então, também o padre Aquino diz que pode ser uma explicação. Por fim, ele traz outros elementos, mas eu acho que em função do tempo aqui, eu quero trazer, por fim, a presença da igreja com a juventude. Vocês viram que os dados do censo demonstraram que o maior número de evangélicos, considerando a faixa etária, são os jovens. São os jovens. Então, a presença, a forma que a igreja se comunica com a juventude, a forma que a igreja está presente com a juventude, também é uma questão que a gente precisa rever. De que forma que a CVX se comunica com a juventude? De que forma que o CNLB se comunica com a juventude? Né? Somos testemunhas de uma desorganização, uma desarticulação muito grande das pastorais de juventude nos últimos 10 anos na igreja no Brasil. Né? E talvez isso
está associado no sentido da gente estar em falta com as diversas expressões de juventude. Então, isso é o que o censo nos traz, então, que fala um pouco da realidade religiosa no nosso país. Bem, e qual a nossa resposta? O padre já falava, né? Uma igreja em saída para as periferias geográficas e existenciais, que era o grande sonho de Francisco. Francisco sempre batia nessa tecla de uma igreja que sai, de uma igreja que vai ao encontro, de uma igreja que tem portas abertas, é verdade, para acolher é verdade, mas não se contenta em esperar. É uma igreja que sai à procura, e à procura principalmente daqueles feridos, à procura principalmente dos que são descartados, à procura principalmente dos que não são queridos, né? A igreja como hospital, né? E daí a gente podia ampliar ainda mais o conceito de periferias existenciais. Aqueles que ninguém quer, aqueles que a própria igreja ainda tem dificuldade de acolher, e poderíamos citar aqui algumas realidades eclesiais importantes para a gente. Casais de segunda união, a pessoa LGBT, que mais? Os negros, as mulheres, os indígenas. Então, são aquelas pessoas que estão numa situação um pouco mais delicada. Então, a solução, a nossa resposta é essa: que saiamos das nossas estruturas e que nos coloquemos em atitude permanente de missão. Tá certo? Isso significa que a gente tenha que fazer, né, uma verdadeira, com a ajuda do Espírito Santo, uma verdadeira renovação eclesial, né? E Francisco também nos apontou o caminho para isso, quando ele fala da sinodalidade como dimensão constitutiva da própria igreja, e é esse texto justamente que eu deixei com o Guilherme, que vai falar da sinodalidade não como uma novidade, uma sinodalidade não como uma resposta nova, mas ao contrário, é uma busca do que é essencial e do que sempre fez parte, a valorização de todos e todas dentro da igreja, com a diversidade de dons, ministérios e serviços, né, mas cada um é corresponsável. Então, nós não podemos deixar para o outro fazer aquilo que nos é de direito e de dever a partir do nosso batismo. Bem, dito isso, eu queria funilar um pouquinho mais ainda sobre, nós falamos da contribuição dos católicos, agora eu queria falar um pouco da contribuição do laicato, dos cristãos leigos e leigas. Bem, somos nós, cristãos leigos e leigas, a grande parcela da igreja, né, que nós estamos inseridos por conta da nossa condição de vida, né, é nós que estamos inseridos no tecido social mais efetivamente. Somos nós que estamos no mundo do trabalho, somos nós que estamos no mundo da educação, somos nós que estamos no mundo das políticas públicas através dos conselhos de direitos e conselhos paritários, somos nós que estamos, por sua vez, e também inseridos na política partidária, e aí é um dado importante, né? Embora todo desencanto que nós tenhamos com a política partidária, mas ainda é um caminho de atuação dos cristãos leigos e leigas, né? Então, somos nós que estamos amplamente inseridos nessa realidade que nós temos condição de transformar a sociedade. É uma condição inerente do próprio laicato, é uma condição, é um chamado próprio dos cristãos leigos e leigas transformar a sociedade. Tá certo? E dito isso, nós temos alguns parâmetros de atuação. A gente fala, quando eu sei, vocês sabem também, imagino, que quando a gente fala em participação social dos cristãos leigos e leigas, no mundo principalmente hoje, na sociedade brasileira polarizada entre uma coisa e outra, né, que não tem a capacidade de fazer uma reflexão um pouco mais ampla, mas se fala em atuação político-partidária, logo vai falar, já associa à esquerda e umas besteiras assim, né?
Mas não é isso. Nós temos alguns parâmetros de atuação na nossa missão específica de transformar a sociedade, né? E eu vou trazer dois deles, que é o documento 105 da CNBB, que imagino que vocês todos já conheçam, que fala justamente dos cristãos leigos e leigas na sociedade, sal da terra e luz do mundo, e o documento 62, Missão e Ministério dos Cristãos Leigos e Leigas. Vejam bem vocês, a igreja no Brasil, embora ela esteja passando por uma transformação, a igreja no Brasil ela tem o que há de melhor na teologia do laicato, tirando, evidentemente, aqueles documentos produzidos pelo Concílio Vaticano II, que é evidentemente uma coisa à parte, né? Mas quando a gente fala em conferências episcopais nacionais, né, a Conferência dos Bispos dos diversos países, a igreja no Brasil ela tem o que há de melhor na compreensão da teologia do laicato. É talvez a teologia do laicato mais moderna e avançada no mundo. E eu digo isso não só a partir do documento 105 e a partir do documento 62, mas a partir de tudo que a igreja no Brasil tem acumulado na experiência pastoral, as pastorais sociais, né, os movimentos eclesiais, os serviços eclesiais, tudo isso. A igreja no Brasil ela está organizada de tal forma, né, que ela é muito avançada nessa questão do papel do laicato. Significa que nós vivemos um mar de rosas? Pelo contrário. Significa que a gente tem que transformar a teoria em prática. E isso também é desafio. Mas nós temos a teoria, falta transformar em prática. A conversão para a prática. Tá certo? E eu quero trazer alguns elementos. Só para complementar, né? Sônia partilhava com a gente, Sônia, presidente do CNLB, que eu imagino que todos conheçam, ela participou do sínodo, né, a convite de Francisco, uma das poucas mulheres negras a participarem do sínodo, e Sônia apresentava essas experiências do Brasil lá nas duas fases do sino, né, e despertava muita curiosidade entre os cardeais e os bispos do mundo inteiro de que forma que a igreja no Brasil conseguia produzir isso, tanto os seus documentos quanto as experiências eclesiais, dentre elas o CNLB. Né? E é interessante isso, que a gente precisa perceber. Né? Então, a gente é avançado, sim, a igreja no Brasil, se a gente comparar com outras produções teológicas, mas a gente precisa, como eu disse, o desafio é transformar a teoria em prática. E eu queria trazer, eu falo isso, mas para não ficar só no campo das ideias, essa questão da teologia do laicato, eu queria trazer três elaborações teológicas que confirmam um pouco do que eu estou dizendo. Né? Todas elas a partir de uma leitura numa chave sinodal, numa chave missionária, como Francisco marcou a igreja com esses dons, né? Então eu queria trazer três ideias para vocês que confirmam um pouco essa minha teoria da nossa produção sobre o lugar teológico do laicato. A primeira delas é quando a igreja no Brasil ela fala de uma corresponsabilidade do laicato, mas de uma corresponsabilidade não no sentido de sermos serviçais, né, dos ministros ordenados, mas pelo contrário, nos chama a responsabilidade porque a missão também é nossa. Se a, a conjuntura está ruim, também é responsabilidade nossa. Então, essa questão da corresponsabilidade dos cristãos leigos e leigas na missão da igreja. Depois, a concepção, a ideia do cristão leigo e leiga como sujeito eclesial. Isso é muito importante. Não é uma ideia propriamente nova que o documento 105 traz, porque já tínhamos essa citação de forma muito esparsa anteriormente, em produção teológica no Brasil, mas o documento 105 pega isso, organiza as ideias e avança quando fala dos cristãos leigos e leigas como sujeitos eclesiais, né? Sujeitos que vai conversar um pouco com o primeiro termo, que é corresponsabilidade. Sujeito é aquele que pratica a ação e que não apenas recebe.
Sujeito é aquele que, por si só, tem toda a integridade, né, do que o batismo lhe confere, né, como um missionário e como membro da igreja. A igreja total no sentido de que não é incompleto. É relacional, é verdade, né? Tipo assim, mas não é incompleto, né? Somos cristãos, cada um e cada uma somos cristãos completos. E por fim, um conceito que também completa os outros dois, e que daí fica mais clara essa minha fala anterior, que deu muita confusão na Assembleia dos Bispos quando foi votado, que é quando fala da autonomia. O documento 105 fala dos cristãos leigos e leigas e da sua autonomia. Aí deu uma confusão isso na Assembleia dos Bispos, alguns achavam que autonomia era sinônimo de independência, mas não é. Autonomia, quem aqui é pai e é mãe, vai entender melhor o conceito de autonomia. Sabe a vontade que você tem, pai e mãe, de que seus filhos façam a escolha correta, tenham a possibilidade de fazer a escolha correta, que são formados para fazerem a escolha correta, mesmo em sua ausência, mesmo você não os tendo tutelado para a decisão, é isso mais ou menos que é autonomia. Né? Autonomia é a capacidade que os cristãos leigos e leigas têm, a partir de um processo formativo adequado, né? A partir de um processo de educação na fé, ele também tem a condição de fazer, de julgar o que é certo e o que é errado, e a partir da sua compreensão de sujeito eclesial e respondendo à sua corresponsabilidade, ele possa também tomar as suas atitudes. Agora, veja bem, nós estamos no mundo da política, da escola, do trabalho, como eu disse, somos sujeitos eclesiais, corresponsáveis para a missão, com a sua autonomia, a gente tem condição de fermentar essas realidades a partir do Evangelho. E a autonomia, como eu disse, não é independência, ela é uma autonomia que se relaciona com o corpo eclesial. Ela é uma autonomia relacional. É aquilo que Paulo trazia, né, com as suas alegorias do corpo. Né? Muitos são os membros têm a sua autonomia, mas eles são relacionados, ele tem a sua autonomia relacional, porque não funciona bem sem o outro. Então, é essa autonomia relacional. Não é uma autonomia absoluta, mas é uma autonomia relacional. Né? Então, esses três elementos, eles podem ser, né, encarados como parâmetros, né, como respostas, né, para a nossa atuação na transformação da sociedade. E, por fim, já encerrando aqui a minha fala, porque meu tempo está dando também, eu queria falar que tudo isso passa necessariamente por processos formativos. Processos formativos, né, concatenados com outros processos formativos contínuos, processos na acepção mais literal da palavra. Né? Nós precisamos pensar a nossa formação a partir de processos. Né? Formação eventuais em massa, pontuais, são importantes, né? Mas eles precisam estar inseridos dentro de processos formativos. Né? Porque os processos formativos eles são mais eficazes, os processos formativos eles respondem de forma melhor a esses desafios. Né? E falando um pouco, então, do CNLB e desses processos formativos, né, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, né, é isso, é esse espaço de troca de experiência entre as diversas expressões laicais, cada qual com o seu carisma, cada qual com o seu trabalho preferencial, cada qual com o seu grupo, né, mas se encontram no CNLB para justamente partilhar esses anseios de uma formação dos processos formativos e das respostas que os cristãos leigos e leigas precisam dar para a atuação da sociedade. Então, fica aqui o convite para vocês, né, para a gente estabelecer cada vez mais essa parceria com o CNLB, né, e colocar realmente
toda a estrutura do CNLB à disposição da CVX para a gente avançar ainda mais nessa parceria histórica e tão boa que vem rendendo durante todos esses anos entre o CNLB e a CVX. Nós vamos apresentar alguns dados na semana que vem, lá no Encontro Nacional do Laicato, no 8º encontro, que eu queria adiantar aqui para vocês rapidinho. Hoje, o CNLB, entre conselhos diocesanos já formados e equipes de articulação, nós estamos presentes em 65% das dioceses no Brasil. Se a gente ampliar isso para grupos de referência, que são aquelas dioceses onde nós temos um grupo pequeno de pessoas que a gente pode contar como referência do CNLB, nós passamos de 72% das dioceses no Brasil. Hoje nós contamos com 24 organizações filiadas em nível nacional, tá certo? São pastorais, movimentos, expressões laicais filiadas em nível nacional. Mas acontece que cada um dos 19 regionais do CNLB tem mais um tantos outras organizações filiadas a eles. E se a gente for para o nível diocesano, tem mais tantas outras. Então, isso torna o CNLB hoje também num dos organismos de todo mundo mais representativo e mais plural, mais capilar, que tem uma capilaridade maior para encontrar essas expressões laicais. Nós temos algumas conferências mais fortes no sentido de peso com a hierarquia, como é o caso da conferência alemã, a conferência dos Estados Unidos e até mesmo a conferência de Portugal, mas eles têm um outro modo, uma outra estrutura, né, uma outra proposta de organização do laicato. Né? Mas se a gente pensar em capilaridade, o CNLB é, sem dúvida, o maior organismo no mundo que consegue comunicar com as expressões laicais. Isso significa que está bom? Não. Isso significa que a gente precisa melhorar ainda muito mais, porque a gente tem ainda tantas outras expressões laicais que não estão no CNLB, né, que não estão na partilha do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, que ainda não se sentem à vontade. Tem outras que a gente está em fase de aproximação, mas é isso. São desafios que a gente precisa pensar para a nossa caminhada. Encerro aqui a minha fala, espero que tenha servido para a nossa reflexão de hoje. Né? E é isso, agora acho que a gente vai para as reações, né, Guilherme? Obrigado mais uma vez pela partilha, pelo convite para estar com vocês nessa noite, muito feliz, né? Apesar de toda a loucura que está o encontro nacional da semana que vem, com quase 700 pessoas, né? Mas eu consegui reorganizar a agenda aqui justamente para estar com vocês, né? E a gente tentar avançar ainda mais nessa comunhão entre CVX e CNLB. Obrigado. A gente que agradece, Márcio, enquanto CVX, fala aí em nome de todos os membros presentes na reunião, a sua disponibilidade, a sua identificação com essa questão leiga, que também somos, e essa fala que vem muito de encontro ao que a gente está buscando enquanto comunidade construir. Eu confesso que a gente sonha as coisas assim e fica achando, pô, será que vai dar certo ou não? E a graça de Deus acontece e foi melhor do que o sonhado. Então, meu agradecimento em nome de toda a CVX aí para a sua contribuição conosco e esperamos sempre que possível também estar presente no CNLB e contribuir no CNLB. E fica a nossa promessa aqui no Sul de maior vínculo com o CNLB, é uma bandeira que a gente vem construindo paulatinamente, mas com certeza a gente vai melhorar e é um pouco também por isso essa fala aqui para nos provocar. De maneira de comum, né, da nossa CVX é sempre ter um espaço de partilha, o que me ressoa, o que o texto me diz a partir disso, ou mesmo até uma pergunta, alguma dúvida. Como a gente está dentro do tempo, e até para todo mundo estar ciente desse tempo que a gente vai ter agora de partilha e pergunta sobre o tema para o Márcio, ou mesmo ressonância da oração do Padre Abel,
penso que a gente pode, agora são 8h26, a gente tem uns 20, 25 minutos para partilhas mesmo do que isso me diz, de querer saber mais e o que eu levo disso, ou mesmo algo que queira colocar também nessa vivência leiga enquanto sinais dos tempos. Então fica aberto, peço só que vocês se atentem que estamos aqui, eu não cheguei a contar, mas eu acho que a gente está numas 25, 30 pessoas, né? Então que a gente consiga democratizar essa partilha de uma maneira que todos possam também, se desejarem, partilhar. Fica aberto aí para quem quiser ressoar. A minha ressonância inicial é essa aí que muito, muito na mosca o que a SER estava propondo para que com aquilo que o Márcio nos provoca. Eu vou puxar a fila aqui. Primeiro, agradecer o Márcio. Foi quase que a fala do próximo presidente aí, CNB. Fez jus, ó. Falou bem. Mas te agradecer bastante, Márcio, porque a gente sabe como é corrida, né, essa organização do encontro. E, né, você se pediu, né, para a gente falar com você, mas sabendo que talvez o não já fosse quase certo, assim, né? E que bom que você pôde estar com a gente, trazendo um pouco desse teu olhar. Fiquei pensando na tua fala, né, e que eu acho que complementa a oração que o Padre Abel nos introduziu ali no comecinho da live, dessa oportunidade que a gente tem, né, de seguir um pouco dos desejos e sonhos do Papa Francisco, né, e de nos tornarmos mais uma igreja sinodal que resgate, né, aquele espírito do Concílio Vaticano II, né, que possa ser menos autoritária, mais participativa, que possa incluir mais as pessoas, possa acolher as pessoas. Então eu vejo isso tudo como uma grande oportunidade para a gente nesse momento em que a gente vê tantos grupos minorizados, né? E tantas pessoas carentes de afeto mesmo, assim, né? Carentes de, de espaços de escuta, né? Carentes de, de inclusão, né? Sinto que essa questão até da saúde mental, enfim, tende a também ser uma fronteira, assim, que nós, enquanto igreja, podemos atuar, né? À medida em que as pessoas, talvez não tanto até pela via da fé confessional e tal, mas talvez pela via da necessidade de acolhimento, né, poderiam ou poderão contar com as igrejas, né? E aí eu acho que é um trabalho irmanado junto com os evangélicos, assim, né? E com outras tantas confissões religiosas que a gente possa trabalhar mais em conjunto. Mas fiquei pensando também, né? Eu sei que esse é um tema que é muito discutido. Lembro bastante da Sônia sendo bastante enfática nesse sentido, mas você já ouviu falar algumas vezes a questão da como é que é, da gente valorizar demais, né, uma igreja muito clerical, né, e não é culpa dos religiosos, e sim muito mais nossa, né, de, de olhar para a igreja e só enxergá-la pelo ponto de vista de onde tem o padre, de onde tem o religioso, né, e acho até que nessa análise do Padre Aquino, né, que também gosto bastante de ler o que ele escreve, talvez esteja meio que até inconscientemente esse viés, assim, né? Quando a gente olha para onde a igreja está, será que a gente olhou para onde o povo de Deus, a igreja, está, ou para onde estão as estruturas eclesiais da igreja, assim, né? E aí, nesse sentido, um pouco da minha reflexão é pensar, né, como é que o CNLB
a CVX, também olhando isso para isso enquanto fronteira, pode ajudar a igreja a ser mais igreja e menos estruturas eclesiais, assim, né? Estruturas clericais, né? Como é que a gente... E aí, acho que você já fez até uma rápida avaliação, assim, das oportunidades e das questões que o CNLB ainda pode avançar, né? Mas eu sinto que talvez a gente tenha, mais do que a gente imagina, né, divisão dentro da Igreja Católica, assim, não só entre essa questão do clericalismo e leigos, mas também entre todos os movimentos, entre o que é diocesano e o que é movimento, enfim. Então, como é que a gente pode, enquanto CNLB, enquanto leigos, ajudar a igreja a ser mais um povo unido, assim, né? E oferecer não de uma forma homogênea, né? Mas, mas que esteja alinhada a esse sonho do Papa Francisco de sermos sinodais em nossa missão, assim. Ah, sei lá, fiquei refletindo sobre isso, né? Se toda essa nossa incidência, se essa boa relação que a gente tem com o CNBB, com movimentos e com outras instituições, né? Se ela de fato tem nos ajudado né, a tornar uma coisa só, né, enquanto igreja, ou se tem mais fragmentado, assim, esse olhar. Enfim, mais uma vez, obrigado e foi bem bom te ouvir. Aqui, a nível diocesano, no dia 28 já vai ter uma reunião, é, aqui chama Forças Viva, representando a CVX, aqui de Florianópolis, tá? Já estou inscrita lá na diocese. Aí eu vou aproveitar esse material aqui de hoje para levar de partilha para lá e trazer a que eu trouxer de lá, tá? Márcia sendo exemplo aí da gente sair dos muros. É, Boa noite, gente, tudo bem? Duas coisinhas aqui que ressoaram para mim. Uma que eu já tinha observado e que eu acho legal de comentar aqui, essa pesquisa aí, né, da diminuição da proporção dos católicos é o tema do momento aí, né, e o Márcio trouxe muito bem. E queria trazer eu, pessoa de dados aqui, um comentário para complementar isso, que apesar da proporção de católicos ter diminuído, né, em relação à população total do Brasil, o número absoluto aumentou, né, continuou aumentando. E trago essa informação para reforçar e de que a gente não caia na desculpa fácil de que não temos pessoas, não temos braços, não temos tempo para atuar e ser igreja, assim, né? Pelo contrário, estamos aumentando em número, né? Existem mais pessoas católicas, apesar de proporcionalmente estarmos diminuindo. Então, isso ressoou para mim quando eu li os dados e trago aqui também como um ressoar da fala do Márcio. E daí acho que o Márcio apresentou muito bem algumas potenciais justificativas, né, para diminuição dessa proporção e, ao meu ver, também, principalmente essa de a igreja e nós, membros da igreja, não estarmos subindo o morro, né? Subindo na favela ou indo na zona rural, enfim.
Acho que talvez aí esteja é, o principal motivo, né? Outras igrejas conseguiram fazer isso melhor do que a nossa. E daí, a partir disso, trago uma pergunta aqui, Márcio, para saber se você tem mais dados e comentários sobre isso. Que a gente vê na Europa já há algum tempo, agora na América Latina, a proporção de católicos diminuindo, mas na Ásia e na África está aumentando, né, essa proporção. A proporção de católicos está aumentando mais do que o aumento populacional, assim, né? E principalmente na África tem muito a ver com esse vínculo social, né, da igreja, assim, né, de oferecer apoio de todos os tipos, né, afetivo, como o Finati colocou aí, financeiro, estrutural, né, de segurança também, enfim. E daí queria saber se a nível nacional aqui, né, se já existe algum olhar para esses outros lugares do mundo aí, conexões com África, com Ásia, do que está dando certo lá e que a gente pode trazer para cá. Sei que são realidades distintas, né? Mas sempre existem coisas a serem aproveitadas, né? Então, queria saber se você tem alguma informação sobre isso, algum comentário sobre isso. Obrigado. Só um comentário. Eu achei interessante, a maneira como Márcio vai apresentando para a gente a questão da sinodalidade, mas assim, a essência da vocação do laicato, assim, essa nossa corresponsabilidade, alguns aspectos que implica nisso, da autonomia, da interdependência entre membro, corpos e tudo, porque pensando no próprio movimento, né, a própria dinâmica da CVX e do carisma CVX e da espiritualidade naciana que a CVX tem, e que nós somos, né, chamados a frequentemente estar fazendo nossos exames de consciência, né, sobre como estamos, né, nas nossas vidas, para a vida dos outros, no mundo, na igreja, né? E então essa provocação que internamente na CVX a gente vai lançando para os nossos companheiros de assim sentir, né, como se iniciou o nosso chamado, a nossa vocação CVX, aí Márcio vem e dá um alargamento aí, né? Assim, como nos entendemos enquanto pessoas leigas dentro dessa nossa vocação dentro da igreja e o que implica isso, em que estado estamos e como podemos avançar, né? Então, eu achei interessante a maneira como você vai colocando a sequência, né, para a gente realmente fazer também uma autoavaliação de como estamos dentro da nossa própria vocação, né? Dissemos sim para uma vocação, né? E como que ela está sendo vivida e o que é que pode ser avançado, reavaliado, né? Então, achei importante isso.
Márcio, você quer fazer algum comentário sobre o que já foi posto pelas pessoas antes? Ótimo. Eu vou fazer aqui rapidamente uma réplica do que foi falado. Do que o Rafael fala sobre o clericalismo, não sem motivo, Francisco, desde o primeiro dia de Papa, desde o primeiro tempo de Papa, né, quando assumiu o pontificado, ele vem falando reiteradamente sobre clericalismo, o mal do clericalismo, o mal do clericalismo, o mal do clericalismo. Algumas pessoas mal intencionadas falavam, estão falando mal de padre. Não é isso. O clericalismo não é isso. Na verdade, o clericalismo não é bom para ninguém, né? Primeiro, porque o clericalismo ele infantiliza o sujeito eclesial leigo, né? O clericalismo ele reforça aquela ideia de que nós, cristãos leigos e leigas, somos cristãos inferiores aos ministros ordenados, né? Uma ideia de que nós somos não sujeitos, mas pacientes, né? Mas da ação evangelizadora, né? Por isso que Francisco insistia tanto na questão do clericalismo. É uma mudança de pensamento, uma mudança de compreensão muito importante. E também não é bom para para ministros ordenados, para o sujeito eclesial ordenado, porque instrumentaliza os padres, os bispos e os diáconos como se eles fossem instrumentos do sagrado, né? Chega lá, a qualquer momento, não cuida dos nossos padres, né? Não cuida dos nossos bispos, né? É uma subserviência que instrumentaliza o sujeito eclesial ordenado, né? Ele se reduz a um funcionário. Eu estou pagando, tem que fazer. Então, né, rompe aquele vínculo de comunidade, né, de pastor e tudo mais. Então, por isso que Francisco sempre falava no clericalismo, e por isso que nós precisamos sempre pautar a superação do clericalismo, né? E por incrível que pareça, até mesmo por força de toda a história do nosso país de 500 anos, né, isso está muito arraigado na cultura da Igreja Católica. Então a gente precisa falar insistentemente todas as vezes, né? Porque é assim que se muda uma cultura, né? A gente precisa falar, né, da questão do clericalismo. E por fim, o Vinícius trouxe uns dados interessantes sobre a África, sobre a Ásia, né? Sobre o aumento exponencial do catolicismo. E a intuição que eu tenho é a seguinte: porque é terra de missão, é terra onde a igreja vai ao encontro, é terra onde vai ao encontro das realidades do povo. Lembra que lá que eu falava? A falta, né, da nossa ausência nas periferias geográficas, especialmente entre a África e a Ásia, a igreja faz a experiência de ir ao encontro, de ser missionária, de estar junto, né, de compreender, de acolher, de estabelecer pontes, de estabelecer conexões. Então é justamente isso. Eu acho que a resposta, viu, Vinícius? Porque na África e na Ásia se está evoluindo tão grande o número de católicos, e como na América Latina e principalmente na Europa está se perdendo, eu acho que a resposta é essa, né? É a resposta que Francisco falava, de uma igreja que vai ao encontro, de uma igreja que se coloca a caminho, de uma igreja que vai fazer a experiência, né, das periferias. Então, acho que reforça mais uma vez o que os dados, né, do censo nos traz, né, de quando a igreja ela vai ao encontro, quando a igreja é uma igreja que sai, que vai em saída, né, como a resposta é diferente. E vejam bem, evidentemente não criando, não questionando o valor quando a gente apresenta esses dados, né, não é para questionar o valor, fazer juízo de valor das igrejas evangélicas, pelo contrário, né, nós somos ecumênicos pela própria natureza, mas serve para que a gente faça uma revisão de prática nossa, né? Esses dados não é para a gente ser uma igreja proselitista, né? E numa atitude bélica. Pelo contrário, os dados eles nos servem para a gente fazer uma revisão de prática, né? Fazer uma revisão de prática. Eu acho que é isso que é importante que os dados nos trazem do censo.
outras pessoas. Oi, Márcio, sou Rutineia, do Rio de Janeiro. Pode falar? E me chamou a atenção que você fala de processo formativo, né? A CVX tem um processo também de formação, mas eu temo que isso não aconteça em principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente não vê isso, e eu trabalho em paróquia também, e a gente não vê isso. Há muita, como é que fala? Irregularidade, é muito desigual essa questão do processo formativo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Obrigada. Bom, então, Tineia, eu acho que essa é uma realidade não só do Rio, evidentemente, é uma realidade que a gente enfrenta em todas as paróquias, em todas as dioceses, e não só paróquias e dioceses, mas também nos movimentos, também nas pastorais e nas diversas expressões laicais, né? Essa questão dos processos formativos, né? Falar em processos formativos demanda alguma coisa, demanda algumas coisas. Demanda investimento de tempo e de dinheiro, né? E necessariamente algumas paróquias elas não querem investir dinheiro em processos formativos, né? Demanda também em você ter ir para longos, oferecer materiais, oferecer assessores, oferecer tempo. Então, isso também acaba caindo na não. Acaba não sendo as opções de algumas lideranças da nossa igreja. E daí a gente acaba indo para uma outra opção. Quando a gente não opta por processos formativos, a gente opta por momentos pontuais de formação, que talvez esses momentos pontuais eles têm uma questão que seduz muito. Por exemplo, de repente a gente faz uma vez por mês na paróquia, uma vez a cada 2 meses, ou uma vez por ano, eventos que juntam muitas pessoas, né? Isso dá a impressão de que a comunidade de fé está muito viva, mas essas pessoas que participam, elas não vão, né, não assumem processos formativos ou não são oferecidos processos formativos para elas. Né? Então, acaba sendo comunidades e paróquias e movimentos e pastorais que apenas vivem de momentos de massa e não vivem dos processos formativos. E sabemos nós, vocês da CVX sabem muito bem, que processos formativos são longos, processos formativos exigem muito das pessoas, né? As pessoas têm que estar muito ter disponibilidade, tem que ser muito acolhida, né? Precisa também investimento de tempo e dinheiro, como eu falei. Tem também algumas pessoas que vão desanimando no meio do processo e isso acaba, às vezes, fragilizando as propostas que nos são colocadas. Mas por experiência própria, e trago aqui uma das experiências que vai estar, inclusive, no Encontro Nacional. Quem estiver lá vai dar para ouvir. De um processo que aconteceu com a Diocese de Porto Nacional, lá no Norte 3, lá em Tocantins. Em um ano, o bispo de Tocantins era recente, ele saiu do norte de Minas e foi lá para Porto Nacional, e lá no norte de Minas ele tinha uma experiência muito bonita com o CNLB. Daí chegou em Porto Nacional, não tinha CNLB. Daí ele mandou 2 pessoas, um casal, para a Assembleia Nossa lá de Olinda e Recife, que o Rafa estava, ajudando a metodologia lá da Assembleia de Olinda e Recife. Esse casal de Porto Nacional foi para a nossa Assembleia em junho, né? Em exatamente um ano, eles percorreram todas as paróquias durante 2 vezes. Eles fizeram uma primeira rodada de formação, depois fizeram uma segunda rodada de formação, depois tiveram um encontro por foranias, por regiões pastorais,
E exatamente um ano e um mês depois, eles estavam fundando o CNLB na Diocese de Porto Nacional por uma assembleia de 250 pessoas, da qual eu assessorei. Né? Então, embora os processos eles sejam dificultosos, né, mas quando a gente pensa e quando a gente consegue mapear os apoios necessários, a gente percebe que os processos eles resultam em boas respostas, né? Eles dão boas respostas. Então serve para a gente isso, né? Que são difíceis os processos, muitas vezes eles não são atrativos, exigem muito, mas, entretanto, quando a gente consegue fazer os processos bem feitos, eles dão respostas, e respostas muito definitivas e respostas muito boas. Então, a palavra que eu tenho para vocês é: não podemos desanimar quando a gente pensa em informação como processo. Os eventos de massa, eles podem sim e devem, evidentemente, ser usados, né? Mas eles não podem ser a base da nossa formação, nem no nível comunitário paroquial e nem no nosso nível de pastorais, movimentos e expressões laicais. É difícil, mas muitas coisas são difíceis, né? A gente não pode perder a esperança, não. Obrigada, exatamente. É uma pena que eu não vou poder estar no encontro, uma pena. Eu queria colocar um ponto aqui também, queria até que você comentasse do que eu vejo desse problema de diminuição, né, de percentagem de católicos. E eu acho que a desunião dentro da própria igreja, eu acho que é uma coisa muito forte. Assim, eu acho que é a partir da polarização política que houve no Brasil, eu acho que dentro da igreja houve uma espécie de ruptura assim, entre várias correntes dentro da igreja. Né? Então, a ponto de uma se referir à outra como demônio. Assim. Eu já ouvi muito isso. E eu acho que isso é uma dificuldade enorme, porque para quem está fora, para quem está dentro, não muito firme, para quem está fora, eu acho que a desunião é a pior coisa. Né? Você não conseguir unidade dentro da igreja passa uma imagem muito de fraqueza, assim, muito difícil. E o Papa Francisco falava muito, né, da unidade dentro da diversidade, unidade dentro da diversidade. E eu vejo o Papa Leão agora também batendo muito nessa coisa da união dentro da igreja, né? E eu acho que isso é um fator de evasão, assim, de não inclusão de outros que não estão e de evasão de quem está. Não sei o que você comenta sobre isso. Pois é, Tereza, você falou num ponto essencial, né? A polarização que era apenas política, ela adentrou para a igreja. Eu acredito que de uma forma deliberada, foram grupos de forma depois a gente pode até aprofundar sobre isso. Tem alguns artigos que eu posso mandar para vocês de alguns cientistas sociais e cientistas religiosos, teólogos que fazem essa análise. Enfim, mas a questão é que realmente é isso. A polarização que estava na sociedade, ela veio para a igreja mesmo porque a igreja está inserida na sociedade. A igreja está por natureza inserida na sociedade. E a gente viu uma coisa que nunca tínhamos visto antes, né? Grupos de católicos rezando pela morte do Papa, de Francisco, grupos de católicos que durante a oração eucarística não se referia ao Papa Francisco, mas se referia a Bento XVI, né? Também trazendo um pouco mais aqui para as experiências da igreja no Brasil, a campanha da fraternidade, que sempre foi um instrumento tão importante para a gente. Me causa escândalo como que a campanha da fraternidade foi tão desvirtuada por esses grupos, né, que a gente tem uma parcela de católicos significativa que não entende direito e reproduz esse discurso de que a campanha da... Olha, vejam bem que a campanha da fraternidade é socialista, é comunista. Desde quando falar integridade da criação é comunismo? Desde quando da gente defender a vida de criança, a gente defender a educação, defender a vida plena para todos é comunismo? Né? Umas coisas assim que nos últimos anos me deixaram perplexo. Né? E o que é pior, quando a gente
ver essas pessoas reproduzirem esse discurso, né, a gente percebe de como eles não conseguem compreender, né, de que a pluralidade dentro da igreja é dom do Espírito para a igreja. O fato é esse. O fato é esse. Tem um grupo dentro da sociedade que só vai ser evangelizada pelo jeito que a renovação carismática fala. Tem um grupo na sociedade que só vai ser evangelizada pelo jeito que as comunidades eclesiais de base falam. Então, a pluralidade é dom do Espírito para a igreja. Não há concorrência, há complemento. Há complemento, né? Mas esse é um desafio que a gente precisa. Entre a correção fraterna, né, de deixar claro essas coisas, de dizer essas coisas, né, a gente precisa ter, entre a correção fraterna e entre a prudência de saber como falar, mas eu acho que a gente tem que ir pautando isso e reesclarecendo isso, né, e reevangelizando esse grupo que se deixou se instrumentalizar por essa polarização. Mais uma vez eu digo, tem um grupo, isso vale a pena a gente estudar, tem um grupo que sai beneficiado dessa polarização que foi inserida dentro da comunidade eclesial. Tem um grupo que sai beneficiado. A gente precisa entender isso, né, para saber. A grande maioria é instrumentalizada, não tem essa visão, essa compreensão. Mas tem um grupo pequeno, muito barulhento, que detém as mídias sociais, né, e que falam lá, que celebram a morte de Francisco, e que demonizam a campanha da fraternidade, e que fala que não é para colaborar na campanha missionária. Então, a gente precisa, entre o poder e a profecia, a gente precisa avançar e ir pautando isso nas nossas comunidades. Mas é um dos grandes maus, uma das grandes rupturas que a gente tem hoje na igreja no Brasil, é essa polarização. E eu não sei se eu tenho grandes esperanças de uma melhora a curto prazo, sendo bem sincero com vocês e partilhando a minha angústia. Eu acho que ainda nós vamos vivenciar muitas coisas ruins ainda, muitas lágrimas serão derramadas até uma outra conversão para a gente superar essa divisão. Mas temos que ser profetas, né? Temos que pautar isso e que apontar essas incoerências. É, colaborando para essas falas e também dentro de um processo que a gente está tentando vivenciar enquanto CVX, cada um que está aqui consiga externalizar o que leva, enquanto escuta, para a nossa comunidade de vida cristã, né? E daí, de uma maneira bem específica e num exercício de cidadania, de política participativa mesmo, a ideia dos postulados que o Regional Sul tem aí desde 2017 vai nesse sentido, assim, né? O que a partir disso eu acho que posso propor a nível de estrutura do nosso regional, a nível de estrutura da nossa missão, para que possamos avaliar em assembleia e caminhar, sabe? A fala do Márcio nos traz isso, mas é importante a concretude, sabe? Para não ficarmos também só teorizando, mas indo para a possibilidade da ação. E daí eu queria também provocá-los a isso, assim, o que ao ouvir o Márcio, ao falar de sinais dos tempos e análise da realidade, que ação a CVX toma? Parece um pouco específico, mas me perdoe se ficar fora ou uma conversa só entre nós, mas não é essa a intenção e também não é essa a intenção com o pessoal da CVX Brasil aqui presente. É só uma provocação que faz parte de um processo formativo no qual a gente se propõe.
Microfone liberado? Como é que é? Liberado. É assim, na fala do Márcio, eu sou Tuca, CVX Nacional Medianeira, Curitiba, Márcio. E o termo CNLB, assim, para nós, enquanto CVX, é sempre uma coisa que parece que é inatingível para nós, né? Nós nunca conseguimos, assim, enquanto Regional Sul, a representatividade que gostaríamos, né? Mas na fala do Márcio, já no começo ali, quando ele fala da nossa relação com as juventudes, que é uma coisa que há anos chama a atenção da CVX e a CVX, de uma certa maneira, vem batendo cabeça de como com eles lidar, né? Sinodalidade, falou de missão. Aí o que mais me pega é quando se fala de corresponsabilidade, sabe? Isso é uma coisa que para nós também, nós batalhamos e trabalhamos para esse sentimento de pertença, de entendimento, de como que a comunidade pode viver melhor, né? Me chamou muito a atenção da busca pela autonomia, né? Essa autonomia relacional, isso é uma coisa que a gente também vive. E daí, para mim, culminou quando se fala que no termo literário da palavra processo, a importância, né? Porque o processo, seja ele a nível profissional, a nível educacional, em qualquer coisa, hoje em dia, o processo é muito importante, né? E esse processo, ele formativo, de uma maneira contínua, sabe? Isso parece que é como se fosse um alerta para mim acender, assim, porque nós, enquanto leigos que seguem a espiritualidade naciana, o que nós temos de forte, assim, de um processo formativo é quando a gente para se formar e estudar a respeito dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Tirando isso, a gente não tem nada. Então, eu te deixaria com uma pergunta. Primeiro, o meu agradecimento por toda a tua fala. Traduz, assim, como nós realmente estamos caminhando, eu diria que no mesmo sentido e talvez com as mesmas dificuldades, né? Mas gostaria de saber se, a nível dos processos formativos, se o CNLB tem muito material. Você comentou desse casal que fez essa turnê, mas eles seguiram algum roteiro específico já formulado pelo CNLB, ou foi o bispo que educou-os? Obrigado. Posso responder, Guilherme, rapidinho? Pode, Márcio, taca a ficha. Beleza. Tuca, olha, é o seguinte, esse caso específico que eu citei aí foi só um deles lá de Porto Nacional, lá do Tocantins, né? Eles seguiram uma cartilha formativa que nós temos, que nós lançamos há um ano e meio atrás. CNLB, Vocação, Espiritualidade e Missão. Eu fui um dos autores da cartilha, então nós lançamos ela há um ano e meio atrás, eu acho que então, vocação, identidade, espiritualidade e missão. Elas são encontros, são 8 encontros que fala sobre, numa etapa, num itinerário formativo mesmo, né? E depois nós temos alguns anexos a esses encontros, um fluxograma de como organizar o CNLB na diocese, perguntas frequentes, história do CNLB e tudo mais. A boa notícia é que essa cartilha está esgotada, mas não é essa a boa notícia. A boa notícia é que no Encontro Nacional da semana que vem, nós vamos ter o lançamento da segunda edição revisada e ampliada. Quem tiver lá vai ganhar um exemplar gratuito e depois nós teremos mais 5.000 exemplares também para despachar para as organizações filiadas e para os regionais também de forma gratuita. A ideia é que esse itinerário formativo vá para todos regionais, conselhos diocesanos e para todas as organizações filiadas.
talvez isso possa servir para ajudar vocês da CVX Sul a pensar também no itinerário formativo. Fora isso, a gente tem uma outra experiência formativa muito importante que se chama Rede de Multiplicadores. A Comissão Nacional de Formação, que é uma das comissões nacionais do CNLB, tem a de Fé e Política, tem a Comissão de Juventude, a Comissão de Comunicação, e nós temos a Comissão Nacional de Comunicação. Já faz uns 4 anos que a comissão vem trabalhando nesse projeto que chama Rede de Multiplicadores, e há 2 anos nós colocamos em prática. São encontros, um processo durante 1 ano, com aula presencial virtual a cada 15 dias, recebem texto de apoio, depois recebem um tutor para ajudar em perguntas e respostas, né? E isso também vem dado muitos frutos muito interessantes para a gente. A gente articulou o CNLB no Regional Sul 4, Santa Catarina, a partir da rede de multiplicadores. Nós tínhamos somente a diocese de Caçador com CNLB. Depois disso, foi CNLB para todas as dioceses quase todas as dioceses de Santa Catarina, e chamo a atenção para Chapecó. Chapecó também foi outro case de sucesso, digamos assim, do CNLB. Também em 1 ano e meio, a partir da rede de multiplicadores, eles organizaram o CNLB tem representante de todas as paróquias, e olha só que interessante, tem CNLB em nível paroquial, núcleos paroquiais do Conselho Diocesano, e que junta pastorais, movimentos, expressões laicais da paróquia para discutir coisas que são próprias do laicato. Então, eu posso citar para você esses dois instrumentos formativos, tanto a cartilha, depois eu me comprometo em mandar para vocês do CVX Sul uma quantidade, e também a rede de multiplicadores que vem surtindo bons efeitos. Umas experiências de processos formativos, né? Não só apenas pontuais. Obrigado desde já, Márcio. Só mais uma perguntinha, Guilherme. Márcio, mas esse formativo, vocês se preparam para atuar internamente, ou para se organizar internamente, mas nada a nível que desse subsídios para a missão, não? Olha só, tanto a cartilha, Tuca, quanto a rede de multiplicadores, ela fala principalmente da vocação dos cristãos leigos e leigas e de nossa missão. E vai dar um destaque privilegiado para a nossa atuação na sociedade, nas escolas, sendo igreja nas escolas, sendo igreja nas famílias, sendo igreja no mundo do trabalho, dando o nosso testemunho nesses espaços em que nós estamos, por conta da nossa vocação, inseridos de forma plena. Então, tanto a cartilha quanto a rede de multiplicadores, eles valorizam o que é próprio da missão dos leigos e leigas, né? São a cartilha como documento e a rede de multiplicadores como experiência formativa fala principalmente da nossa missão específica, e falando disso, é uma missão ad extra, uma missão para fora, né? Nos convida a sair, nos convida a ir ao encontro, nos convida a assumir os espaços que cabem aos cristãos leigos e leigas estar. Porque se não estivermos lá, não vai ter ninguém. Se não for a gente no mundo da política, não vai ter ninguém. Se não for a gente no mundo da educação, não vai ter ninguém. Se não for a gente no mundo do trabalho, dos professores, não vai ter ninguém. Então, esses processos formativos, né, eles dão destaque àquelas coisas que são próprias dos cristãos leigos e leigas. Legal, muito obrigado. Porque isso que nós, enquanto sevequianos, né, rezamos diariamente, de podermos dar o testemunho de Cristo na nossa vida ordinária, né? Legal, muito obrigado. Boa noite. Posso, Ceci? Então, acho que primeiro agradecer aí o Márcio, não conhecia, acho que foi uma fala bastante inspiradora, provocativa em alguns pontos, né? Queria compartilhar um pouco do sentimento, assim, né, enquanto o Márcio falava, fiquei em alguns pontos bastante consolado, assim, no sentido de perceber a sintonia da CVX com o espírito, assim, né?
Então, enquanto o Márcio falava em ir às periferias, juventudes, lugares onde a igreja tem crescido, né? E aí a gente lembrar que a CVX lá, né, 2013, o Finach estava lá na Assembleia do Líbano, então lá em 2013 a CVX já colocava como prioridades apostólicas mundiais da comunidade, né? Então, estar na pobreza, estar nas juventudes, né? Então, a gente muito atenta aos sinais dos tempos, por assim dizer, né? Então, na mesma linha, a CVX já se declara há mais de 10 anos que queremos ser corpo apostólico. Então, muito de encontro com isso que o Márcio falou também, né? Então, a gente sabe, a gente reconhece que nós fazemos um bem muito mais universal quando nos articulamos, né? Então, somos muito melhores quando temos uma orientação comum, quando sabemos para onde ir, né? Do que quando ficamos agindo sozinho, como que cada um por si, né? Então, eu percebo que a CVX, ela, de alguma forma, ela tá antenada a esses sinais dos tempos e ao que o mundo nos pede, né? Quando fala em processos formativos. Então, a CVX, nesse ponto, para mim, é extraordinária, assim, né? Então, a gente pensar no Marges enquanto um programa de formação teológico, né? Então, a CVX há décadas, estamos falando de quase 20 anos, que a CVX reúne seus membros na América Latina para estudar teologia, né? Então, a gente teve a Andrea que fez, eu fui a segunda pessoa aqui do Sul que fez, então eu estudei 3 anos de teologia, né? Então, a gente falava, nossa, somos poucos, né? Hoje, quantos nós temos só no Regional Sul que fizeram o programa de formação teológica do Marges? E a gente ainda pensar no curso de dimensão da política, agora eu esqueci o nome do curso certinho, mas que eu lembro que o Finat fez, que a Crícia fez, que eu fui tutor dela. Então, acho que quando a gente pensa em formação, nós somos muito privilegiados, né? Então, a gente tem a nossa aproximação com a Companhia de Jesus. Então, a gente bebe de uma fonte muito rica, assim, né? Então, eu acho que então, esse primeiro momento, ele me consola, de perceber assim, legal, a gente está, como que diz assim, a gente está no caminho, né? Mas aí vem a provocação, né? E aí o que a gente tem feito e o que a gente, né, pode fazer de melhor com tudo isso que nós temos e recebemos como presente de Deus, assim, né? E aí não tenho uma resposta, gostaria de ter, mas né, aí pensando na provocação que o Guilherme fez, né, da gente tentar ser concreto, né? Eu acho que aí aí olho para o sul, que é onde eu tô, né? Mas a gente pensar que se a gente pensar que lá, depois do Líbano, quando a juventude foi colocada como uma fronteira, na época a gente no secretariado da espiritualidade no sul, a gente escolheu começar a trabalhar com os exercícios espirituais para jovens, porque era uma fronteira da CVX mundial, né? Então é um trabalho que perdura até hoje, assim, né? Então é uma questão que sempre me toca, assim, né? Pensar esses jovens, quantos desses jovens já fizeram experiência dos exercícios, tiveram contatos, a gente poderia aprofundar a formação, poderia agregá-los, mostrar mais do nosso modo de viver, porque assim, como o Márcio falou, a gente não vai abarcar todos. Alguns jovens vão ficar para a renovação carismática, outros vão ficar para, né? Então, a gente não precisa querer abraçar o mundo. Mas e esses com quem estamos tendo contato, né? Será que a gente não pode mais? Eu fico um pouco com essa provocação. E agradeço o espaço aí da partida. Inspirada aí na fala do Rafael, né, que falou sobre Mages. Eu sou a Marli, da Ceviche São Paulo, e eu estou terminando Mages esse ano, né, com essa equipe do Mages 6. E está muito bom, realmente, é um estudo que sacode a poeira, né? E eu estava aqui pensando, né, o que ele falou sobre o que a gente pode fazer, né, para. Eu estava pensando em relação às nossas comunidades, né? Como fazer um estudo na nossa comunidade que esteja intimamente ligado com a igreja, né? O que o Papa tem escrito e etc. Eu sempre pensei nisso e me faz muita falta um estudo, por exemplo, de Laudato Si, né, na CVX. Então, alguma coisa que você pode elaborar das comunidades lerem, depois a gente pode até fazer um tipo de encontro como esse, porque assim, até o Papa já fez a segunda carta, né, do mesmo assunto, porque Laudato Si
fez 10 anos, né, quase, quando ele terminou de escrever a carta, e não surtiu muito efeito, né? Mas e nós, estamos lendo esse texto? Eu já li há muitos anos atrás, né, logo que foi lançado tudo, mas é preciso levar o texto na mão das pessoas, porque se as pessoas não leem, não se comprometem, né? Então, estou aqui pensando sobre isso, né? Levar esse processo de aprendizado, né, de conhecimento, de estudo para as comunidades, né, a CVX, cada CVX, porque se a gente causar essa provocação, vem os frutos, né? Os frutos aparecem. Agora é arregaçar a manga e organizar. Obrigada, Márcia. Gostei muito do tema todo, da explanação. E é sempre importante a gente tratar de todos esses assuntos. E a CNLB é um órgão que eu tenho uma paixão assim de conhecer, que dessa vez eu precisei me candidatar aqui em São Paulo pela regional, para ser coordenadora, mas minha segundo cargo que eu me propus a participar é da CNLB, mas no futuro Deus proverá. Obrigada. Uma rápida, né? é, Acho que saio com essa provocação de que a gente possa aproximar mais a CVX do CNLB da CVX. Acho que bem legal ouvir, né, esse apanhado que o Finha faz, assim, né, de todas as coisas que a gente é beneficiário, né, dos nossos processos formativos. Mas penso que um ponto concreto que talvez a gente devesse refletir é o que queremos, assim, né? A gente quer que os nossos processos formativos, as nossas ações, para onde que a gente quer que elas vão, assim, né? E eu acho que se a gente reza e olha para essa convocação, a sinodalidade, não tem como a gente não oferecer algo para o CNLB e também beber da fonte do CNLB nesse sentido, assim, né? Acho que é contraditório a gente não estar envolvido com o CNLB se a gente assume a sinodalidade que o Papa nos, nos pede, assim, né? Então, acho que fica essa provocação para todos nós, assim, como nos envolver e como acompanhar aquilo tudo que o CNLB oferece, porque tem muita coisa e a gente, ah, nesse sentido, temos direitos e deveres aí que a gente pode usufruir e oferecer. Mas obrigado mais uma vez, Márcio. Se alguém ainda estiver querendo falar, estamos chegando ao final do nosso tempo, mas acho que no final despertaram algumas partilhas. Se alguém quiser mais, fica à vontade. Só dar o meu testemunho, CNLP Arquirio, né, que seria dentro da Arquidiocese do Rio de Janeiro, a CVX vem acompanhando, só para dar um exemplo, um testemunho, né? E eu posso falar hoje que eu sou o tesoureiro do Regional CVX Rio e eu sou o tesoureiro do CNLB Arquirio. Então, acho que a gente, para poder participar, a gente conhecer, participar, se integrar, ele vai facilitando essa, essa, essa integração. Só dar o meu testemunho aqui.
Ah, vamos chegando no final acho que a fala do Márcio é provocativa e vai ressoar, né? E dentro das nossas orações diárias, da nossa participação na comunidade, ela vai reverberando e se somando dentro do horizonte da graça da nossa CVX. Enquanto coordenação regional, queria só provocá-los, né, a reverberar esse nosso momento aqui com os membros que estão aqui, que a gente leve isso para as reuniões, que a gente partilhe, que coloque o que foi tratado, e isso é de fundamental importância para a gente ganhar capilaridade nesse processo. De novo, estamos pensando em postulados, em preposições para a nossa missão regional, e também estamos pensando em governança para a nossa missão regional. Então, que quem esteja aqui também perceba essa necessidade de liderar, de estar à frente, que também faz parte desse processo leigo, também faz parte da nossa formação e também é uma interface com essas outras instituições como o CNLB. Precisamos de pessoas dispostas e também é contraditório não termos pessoas disponíveis à governança pelo aquilo que estamos se propusando enquanto CVX. Isso posto, assim, esse pedido de caminharmos e multiplicarmos o que vimos aqui vai ficar gravado, depois a gente manda o link, tanto para o nacional quanto para o nosso grupo regional. O Márcio me encaminhou o texto, se quiser encaminhar mais algum outro documento, Márcio, fique à vontade, a gente coloca também para os demais da comunidade, eu converso também com o SEM para colocar ali no nacional. E por fim, o que eu ia falar é que continuamos mês que vem com mais uma live, agora pensando em identidade CVX, o que isso nos diz. E daí, por último, a nossa live de discernimento, numa sequência aí de como foi hoje, sabe? Formação, partilha e discernimento, que é o que se propusemos a fazer nesse período para estarmos mais com pés no chão e com um olhar a caminho e olhando sempre para o alto. Agradeço a todos que tiveram presentes aqui na live, agradeço a CVX Brasil pela presença de continuar aqui conosco, ou seja, somos uma só comunidade, e também pela estrutura do Zoom. Agradeço a Márcio pela troca com o CNLB e como nós, membros dessa estrutura, e ficamos também muito felizes enquanto pessoa, né? A Finat falou ali da sua agenda e muito obrigado por ter aberto essa brechinha aí de 1h30. E por último, queria, enquanto leigo, que se alguém pudesse fazer uma oração final para encerrarmos esse momento aqui que vivemos, fica aberto para alguém que queira fazer a nossa oração final, e daí assim encerramos. Vivemos há pouco Pentecostes, pedindo a esse Espírito Santo, condutor da igreja, condutor das nossas missões, que ele nos anime, nos console, nos mostre caminhos, tanto para o encontro do CNLB, quanto nas missões que nós da CVX nos propomos e descobrimos que Deus vai nos pedindo. E que Maria Santíssima, ela que recebeu esse Espírito na plenitude, que ela encaminhe a Deus, ao Senhor, os desejos, os sonhos dos nossos corações que estejam voltados para Deus. Rezemos uma Ave Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, mas não sai, vamos tirar uma foto, abram as câmeras, esqueci. Foto, Elma consegue nos ajudar com a foto com todos. Uma foto com cada telinha de todo canto do Brasil, aquecendo o frio do sul. Avisa aí, Elma, quando tiver a foto. Todo mundo de tela aberta. Quase você esquece, hein, Guilherme? Quase, quase. É muito checklist aqui para eu lembrar, mas a foto saiu. Deu certo, Elma? E calma. Abriram todas agora. Cadê você? Pronto. Obrigado. Boa noite, meus queridos. Boa noite, gente. Boa Obrigado. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Obrigada, Márcia. Boa noite. Boa Beijo. noite, Obrigada, gente. Márcia. Boa noite. Tchau. Tchau, um abraço para todos. Até. Tchau, gente. abraço. Queridos.